Hoje a gente vai falar do filme Ex-Pajé. Ex-Pajé é um documentário brasileiro de 2018, dirigido pelo Luiz Bolognese, um renomado roteirista Luiz Bolognese. E a primeira coisa que eu gosto de destacar em Ex-Pajé é o título. A primeira vez que eu ouvi esse título, eu achei um título bastante curioso. Acho um nome, como é que eu posso pensar assim? Um nome um tanto quanto pouco usual. Nunca tinha ouvido falar de Ex-Pajé. E aí eu fui tentar, obviamente, entender o filme assistindo. E o título acho que é o mais preciso possível, né? O título é literal porque ele trata da história de Perpéra, um ex-pajé, né, que agora com a presença forte da igreja evangélica na sua tribo, que é a tribo Paetê-Suruí, né, que fica localizada entre Rondônia e o Mato Grosso do Brasil, diante desse quadro, né, da chegada da igreja evangélica, ele vai perdendo poder e diante de uma série de forças locais, com a cada vez mais forte presença dessa igreja, da igreja evangélica, na sua tribo, ele acaba, né, sendo destituído, ele acaba se tornando um ex-pajé no seu processo de diálogo com sua tribo e, né, com os pastores evangélicos. Então é um filme que vai tratar dessa mudança da cultura indígena e do processo de etnocídio, né, que o filme já inicia o processo, sua apresentação, indicando esse conceito de etnocídio. Etnocídio que diz muito mais respeito ao desligamento, ao distanciamento da sua própria cultura, né, da entrada de forma agressiva e violenta de uma outra cultura, que é o caso, que é como acontece na tribo Paetê-Suruí. E é curioso que esse filme, além de falar especificamente desse personagem, que é o Perpéra, do protagonista do filme, que é o ex-pajé, ele também vai articular com outros temas, né? Ele também vai dialogar com outros aspectos importantes sobre a cultura indígena e essas violências sofridas pela cultura indígena. Ele não fala, talvez, tão literalmente do genocídio, né, dos índios, das várias culturas indígenas, das várias tribos e comunidades indígenas, mas ele também toca em outros aspectos importantes desses processos de transformação nesse lugar. O filme, então, ele vai falar dessas mudanças em torno da cultura indígena e das violências sofridas pela cultura indígena, mas do ponto de vista mais cultural, né? E aí do apagamento de um povo, de povos, de culturas, diante de uma cultura que vem e que domina, nessa representação do etnocídio. Mas é claro que ele ainda toca em outros temas importantes sobre o universo dos povos indígenas, especialmente, aí claro, de forma menor, mas vai falar também das ameaças sofridas pelo agronegócio, pelas madeireiras. Tem um outro filme brasileiro também recente que vale a pena destacar aqui para vocês, que é o filme Martírio, co-dirigido, entre outras pessoas, pelo Vincent Carelli, e que vai falar especialmente do genocídio dos povos indígenas no Brasil, né? Então acho que o Ex-Pajé, junto com o Martírio, eles estabelecem um bom diálogo sobre essa relação entre etnocídio e genocídio da cultura indígena, ou das culturas indígenas, na verdade, né? E essa relação com as culturas indígenas e o cinema, ela não é de hoje, né? Desde 1910, mais ou menos, nós temos registros preservados dessa tentativa de representação dos índios, tanto no campo do documentário quanto no campo da ficção no Brasil. É muito interessante pensar que obras como a do Major Luiz Thomas Reis, como a do Silvino Santos, produzidas na década de 10, na década de 20, elas ainda nos apresentam, ainda hoje, elas apresentam esse desejo de representação dessas culturas, né, diversas. E na ficção isso também se apropriou bastante no cinema brasileiro, nessa representação dos povos indígenas, das culturas indígenas. Essa lógica foi se subvertendo por um aspecto nas últimas décadas. Esse processo de representação ele costuma ser feito a partir do não índio, né, dos realizadores, do homem branco, né, dos realizadores que são formados nas capitais, nos centros urbanos, antropólogos, né, cientistas sociais, cineastas, e vão ao encontro do índio, né? E o que é que tem acontecido desde meados dos anos 80? Esse processo de representação que é feito do não índio para o índio tem se modificado e esses processos têm conquistado novos polos, né? Agora o índio, a partir, por exemplo, de uma experiência como o Vídeo nas Aldeias, que se iniciou na década de 80, é o índio que vai representar a sua própria cultura. Deixa de ser o outro representando
o índio, e agora é o próprio índio, os próprios índios, na verdade, que vão representar, né, a dinâmica das suas tribos, a dinâmica e o convívio social com o homem branco, com sua cultura, com suas tradições, com suas transformações. Né? E o cinema, em alguma medida, ele muda esse polo de quem representa. Antes era esse homem não índio, né? O dito civilizado, o homem branco, etc. Agora são os próprios índios que vêm construindo uma longuíssima e muito rica cinematografia no Brasil e em vários outros lugares do mundo. O Ex-Pagé ainda faz parte da tradição do não índio representando os povos indígenas. Né? Afinal de contas, é o Luiz Bolognese e sua pequena equipe que vão ao encontro do Perpera. Mas ele faz isso a partir de um diálogo muito interessante, unindo documentário e ficção. Porque o filme ele preza por flagrantes da vida cotidiana, afinal de contas é um filme sobre o cotidiano do Perpera, mas ele também reapresenta esse cotidiano a partir da encenação. Encenação e documentário não são coisas antagônicas, né? A tradição do documentário, inclusive, bebe muito da encenação desde os filmes dos anos 20, com Robert Flaert. Isso é muito presente no nosso cinema, e eu acho que o Bolognese faz isso num diálogo muito rico, no sentido de constituir uma narrativa bastante complexa, bastante intensa sobre esse universo do cotidiano do Perpera, permitindo que a gente, além de visualizar o seu dia a dia, a gente também compreenda os seus dilemas psicológicos. Né? Os seus dilemas no sentido desse processo de desligamento da sua espiritualidade como pajé e da sua aproximação com uma outra cultura e que a ele incomoda muito. E aí o filme vai estabelecendo uma relação entre o passado do Perpera, né, da cultura e da tradição daquela tribo, e de um presente carregado de incômodos, de incertezas. Né? E a ficção ela ajuda muito nesse processo de representação. O Ex-Pagé ele inicia o seu filme, né, logo no começo, trazendo elementos, características próprias do documentário. Né? Uma cartela que fala do etnocídio, logo depois uma imagem de arquivo do final dos anos 60, que apresentam os primeiros encontros, né, daquela tribo Paitesuruí com os povos não índios, né, com as pessoas não índias, e logo depois ele corta para 2017. Quando corta para 2017, ele está avisando para a gente. O filme também trata de uma relação entre passado e presente, entre as tradições e as transformações, entre as mudanças vividas por esses povos. Né? E nessa relação passado e presente que percorre todo o filme, especialmente a partir das memórias dos indígenas, daquele povo especificamente, e especialmente do Perpera, das fotos, e associada a isso aos processos de mudança da vida na atualidade, na presença das redes sociais, a presença das armas de fogo, a presença dos carros, enfim, dos processos de transformação e de diálogo que os próprios índios tentam estabelecer. O roteiro da obra ele vai se intensificar, né, esse cotidiano, ele vai se transformar num dilema mais específico a partir da segunda metade do filme, que é quando uma das pessoas que moram na comunidade, uma das indígenas, ela é picada por uma cobra e aí ela vai ao hospital, né, um hospital tradicional, e lá não há uma cura efetiva para ela. O que acontece é que neste momento a espiritualidade do Ex-Pagé, do Perpera, ela volta ao centro da atenção da tribo. E é como se o filme, em alguma medida, também nos ajudasse a entender a força dessa espiritualidade e esse processo de retomada da condição de pajé que o Perpera vai conviver ali. E isso torna a narrativa ainda mais dinâmica. Claro que esse dinamismo não diz respeito ao tempo. O filme, ele, curiosamente, estabelece um tempo lento, um ritmo muito próximo do cotidiano e da vida daquelas pessoas, né? Mas diz respeito à intensificação e o peso desse personagem na sua comunidade. Então, o filme ele vai ser uma espécie de redenção do Perpera, né? Que retoma a sua centralidade espiritual na tribo, salvando aquela mulher, né? Aquela indígena, que que sofria daquele mal. E aí, a partir da espiritualidade da própria cultura, que eles conseguem esse processo de transformação, culminando num final belíssimo, né? Que é o personagem Perpera, que virou uma espécie de zelador da igreja evangélica, mas nessas imagens finais ele está olhando para fora, para a natureza, e o som cada vez de costas para a igreja, e o som cada vez mais presente.
dessa natureza, dessa espiritualidade que o chama para voltar a compartilhar com ele, né? Então, um filme poético, belíssimo, com imagens e uma fotografia belíssima, o som também impressionante no sentido de trazer para nós uma capacidade de imersão muito intensa no seu processo de construção. Essa montagem junto ao roteiro que estabelece, né, uma relação muito próxima à ficção e também, então ela vai constituindo em nós um desejo por entender e tentar pensar o que é que vai acontecer nessa história. Então, é um filme que, nos seus aspectos técnicos, estéticos, nos seus aspectos também de construção, do desenvolvimento da linguagem, do diálogo entre ficção e documentário, ele torna uma obra bastante complexa, bastante rica e com muitas possibilidades temáticas, né? Então, o Ex-Pajé, ele vai construir esse universo muito rico, ao passo que também ele estabelece uma relação ética muito interessante entre esse realizador e o seu personagem. Isso no documentário é muito importante, né? Como estabelecer essa relação de alteridade, de proximidade, como construir junto a narrativa em torno desse filme. E uma narrativa que não é simples, sobre um tema que é muito atual e que também não é simples, que diz respeito às culturas e aos povos indígenas tão apagados historicamente. E um filme como esse, eu acho que ele consegue estabelecer um grau de imersão muito interessante e também trazer esses temas de forma tão complexa, tão rica e que nos faz claramente refletir sobre o Brasil que a gente está vivendo hoje, sobre a necessidade da gente estabelecer uma relação e uma complexificação nos discursos, nas discussões sobre as políticas culturais, sobre a preservação da nossa memória. São temas que saltam além do filme, né? O filme ele já traz muitos temas, mas são uma série de outros temas que nos fazem refletir e entender por que esse filme ele é tão interessante. Então, acho que isso aqui são alguns comentários, algumas considerações sobre o Ex-Pajé. É um filme que eu recomendo, que quem não pôde ver ainda, que assista. É um filme muito, muito, muito bacana e eu acho que ele faz parte de um universo de documentários muito ricos no Brasil para a gente pensar o nosso país, o nosso mundo. Obrigado.